Olá, meu nome é Ney Herman. Muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Lente Aberta aqui na TVE, a TV dos Campos Gerais. Hoje nós teremos dois convidados. Primeiro, o Rodrigo de Barros, especialista em criatividade e inovação, conversa sobre a sua área de atuação conosco. Na sequência, teremos o doutor em filosofia, Carlos Moraes, explicando para a gente quais foram os 10 maiores filósofos da história. Ele acaba acrescentando outros 2 nomes na listagem, mas ele fala dos 10 principais. Acompanhe o programa de hoje porque vai ser interessante para todos. E eu termino fazendo uma reflexão sobre novas opções aos jovens. Fique com a gente. Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto agora criatividade e inovação. Comigo no estúdio da TVE está Rodrigo de Barros, que é especialista dentro dessa área. Rodrigo, antes de mais nada, obrigado pela sua presença hoje aqui. Obrigado, eu que agradeço. Você prestou consultoria a Sebrais de diversos estados do Brasil, justamente dentro dessa área, porque abrir um negócio no Brasil, num país tão complexo como o nosso, em termos de legislação empresarial, é difícil, é muito difícil. Sim. Então, tudo que facilite a vida do pequeno empreendedor é, obviamente, benéfico. Você criou diversas metodologias dentro dessa área, é reconhecido nacionalmente dentro desse campo, mas para as pessoas que estão nos assistindo agora, quando se fala em criatividade e inovação, parece que é algo um pouco fora da nossa rotina. Dentro do campo artístico, principalmente da música e do esporte, em particular o futebol, os brasileiros são reconhecidos mundialmente pela criatividade. Mas fora desse campo, dentro do mundo acadêmico e dentro das empresas, do mundo empresarial, sinceramente já a situação é bem diferente. Sim, com certeza. A nossa participação na Organização Mundial de Propriedade Intelectual é pífia, inferior a 2% no registro de patentes. A China vem se destacando muito dentro desse campo. Sim. Existem empresas chinesas que têm uma participação muito maior do que o Brasil como um todo. E isso, de novo, é, para dizer, no mínimo, ridículo. Então, vamos começar definindo o que seria criatividade e inovação dentro do campo empresarial, dentro da visão empresarial. Bacana. A criatividade é a capacidade das pessoas enxergarem coisas distintas e verem uma conexão nova nessas coisas distintas. Eu costumo falar que é um pensar mais inusitado dentro daquele pensar rotineiro que as pessoas costumam ter. E esse pensar criativo, para virar uma inovação, tem que fazer sentido. Para o campo empresarial, sentido no resultado de dar certo. Então, eu ter uma ideia, conectar percepções diferentes e ter uma ideia e essa ideia dar resultado. Inovação, portanto, é algo que deu certo, seja uma economia, seja lucro, seja aumento de eficiência, algum resultado positivo. Mas no mundo dos negócios não basta ser criativo, não é mesmo? Porque Nikola Tesla, por exemplo, que foi um dos maiores gênios que o século XX teve, não conseguiu fazer a fortuna que o seu rival, Thomas Alva Edison, conseguiu. O Edison também era um homem muito inteligente, mas não tinha a mesma energia criativa de Nikola Tesla, por exemplo. Então, para que um negócio dê certo, é preciso que ele tenha viabilidade comercial? Exatamente, nós temos os 2 principais aspectos. A essência da inovação é o ser humano criativo. Então, quando nós trabalhamos com pessoas em ambiente empresarial, organizacional, o nosso trabalho é focado em contribuir para que as pessoas tenham um pensar criativo, que elas consigam abrir o seu olhar, a sua percepção para novas possibilidades e fazer uso disso de maneira útil ao mercado. Eu costumo dizer que a principal característica da inovação é a utilidade. Então, o pensar criativo para perceber coisas não atendidas, né? E, em consequência disso, a inovação dando resultado positivo via a utilidade dessa coisa nova. Bem, como que se estabelece isso dentro da rotina empresarial? Você consegue estimular as pessoas a desenvolverem algo nesse sentido? Sim. Uma das principais formas disso acontecer é por dinâmicas lúdicas de estímulo cognitivo, no sentido de, eu costumo brincar, de provocar as pessoas por boas perguntas, por alguns exercícios de pensamento divergente e convergente, por exemplo, né? Então, utilizando de métodos apropriados, métodos ou, como são chamados, processos criativos, nós conseguimos provocar o olhar das pessoas para novas percepções, né? Nós conseguimos estimular o nosso cérebro, a nossa mente, a ver coisas que não estão sendo vistas rotineiramente, né? Existem métodos para isso e N ferramentas que a história já traz. O Scamper, por exemplo, que é um método que você
Cada letra do Scamper significa uma fase desse método, que é você olhar para uma determinada ideia e o que pode substituir, o que essa ideia pode contribuir, o que a gente pode eliminar, para que ela vai servir. Então são N questionamentos estruturados que fazem a pessoa ampliar o seu olhar para uma determinada oportunidade de inovação. Mas para isso também é importante que as pessoas envolvidas no processo sejam, ou tentem ser, pelo menos, criativas nas suas vidas particulares. Sim. Para que alguém consiga desenvolver dentro da vida particular um comportamento mais criativo, qual seria a sugestão? Mudar a rotina esporadicamente, como, por exemplo, fazer um caminho diferente até o trabalho, Sim. Ou então experimentar um prato diferente, por exemplo? Sim, essas são dicas que com certeza funcionam e são um bom começo para estimular. A dica maior em relação a isso é justamente essa que você falou, Ney. É a pessoa procurar sair da sua rotina, né? Nós precisamos estimular e resgatar a nossa criatividade que é perdida com o decorrer dos anos, nos expondo a situações diferentes daquelas que normalmente a gente vive. Almoçando num lugar diferente, comendo um prato diferente, pegando um caminho diferente, fazendo uma viagem, um passeio de fim de semana. Quantas e quantas pessoas a gente não conversa por aí e pergunta qual foi a última vez que você saiu dar um passeio? Que seja um passeio pela própria cidade. Entrar no seu carro, entrar num ônibus, sair a pé, caminhando, observando as coisas. Eu faço algo aqui em Ponta Grossa, eu moro aqui, que eu acho muito divertido, que eventualmente eu saio a pé pela cidade, exercitando o meu olhar de turista dentro da própria cidade. Então eu saio tentando observar Ponta Grossa sob o olhar de quem não mora aqui ou nunca viu a cidade. Isso é muito legal, você amplia teu olhar para uma percepção bem diferente daquela do cidadão que mora aqui, né? Então, se expor a situações diferentes, ouvir música diferente, ir assistir uma peça de teatro, conversar com um grupo de pessoas diferentes, conversar com pessoas que têm opinião diferente da sua, no sentido de ouvi-la, entendê-la, não necessariamente concordar com ela, mas entender o porquê ela pensa. Estimular o teu cérebro a ver coisas que normalmente você não está vendo. É basicamente isso. Ou seja, ser diferente dentro do contexto criativo e, por conta disso, também dentro do contexto empresarial, acaba sendo potencialmente lucrativo. Sim, acaba sendo potencialmente lucrativo, desde que seja útil. Aí, levando para uma ótica de mercado, aquela criatividade artística não necessariamente terá valor de mercado. Infelizmente, felizmente, é uma discussão mais longa, né? Mas para efeitos de mercado, da inovação no campo empresarial, aí nós precisamos do viés da utilidade. Uma inovação só será uma inovação, um resultado criativo, se tiver utilidade. Entendo. E essa utilidade precisa ter vazão comercial logo no início ou pode-se prever uma vazão comercial mais lenta à medida que o tempo passa? As duas coisas acontecem hoje. Nós temos uma vazão comercial mais rápida naquilo que hoje o mercado chama de startups, que são empresas de base tecnológica que têm crescimento exponencial. Justamente por ter base tecnológica, consegue escalabilidade, crescer muito rápido. E nós temos ainda modelos de negócios tradicionais, por exemplo, lanchonetes, padarias, meios de hospedagem, por exemplo, que não terão vazão comercial tão rápida, mas atenderão necessidades, serão úteis e dentro de um determinado escopo ali de tempo, terá um resultado positivo. Antigamente se falava em retorno em 5 anos, depois 3 anos. Qual é o tempo ideal para o retorno financeiro de uma boa ideia? Puxa vida, eu não sou da área de finanças, mas eu também não ousaria responder ou concordar com alguém que fosse da área de finanças que dissesse isso com tanta exatidão, porque depende de N variáveis, né? Tem negócios, por exemplo, de base tecnológica que conseguem ter um retorno em menos de um ano, em meses até. Tem negócios que não, que em 5, 6, 7 anos ainda não teve o seu retorno. Depende de N variáveis, né? Eu não ousaria afirmar nada nesse sentido. Mas, normalmente, uma boa ideia, quando bem estruturada, e obviamente sendo útil e tendo viabilidade mercadológica, acaba rendendo lucros mais cedo ou mais tarde. Com certeza. O que nós vemos pelas pesquisas tradicionais ainda é que negócios, de modo geral, dentro da micro e da pequena empresa, eles tendem a continuar existindo no mercado depois de 3 anos. Então, após 3 anos, se eles passaram por esses 3 anos, é o momento onde eles estão consolidados e passam a ser mais lucrativos, de modo geral. Rodrigo, a gente continua a conversa daqui a pouquinho. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto é criatividade e inovação. Comigo no estúdio, Rodrigo de Barros, um dos maiores especialistas do Paraná dentro desse campo. Rodrigo, eu gostaria que a gente falasse um pouquinho sobre uma metodologia que você criou recentemente, com base em toda a sua experiência, atendendo os Sebrais do Brasil inteiro e também empresas do país todo.
eu queria que você falasse sobre a teia criativa. Essa metodologia pretende atender tanto pequenas empresas quanto médias e grandes. Perfeito. O método se aplica a diferentes estágios empresariais? Sim, Ney. A teia criativa foi concebida visando atender justamente o principal calo, por assim dizer, de qualquer empresa, seja ela micro, seja ela grande, que é a falta de uma cultura para inovação. Então eu costumo ver por aí, já percebi nesses 10 anos que eu atuo com inovação, que muitas empresas inovam, isso é fato, mas muitas empresas não possuem uma cultura de inovação, que é um ambiente criativo propício à geração de ideias com mais frequência, por assim dizer. Então a teia criativa é fruto de uma experiência e de um olhar de 10 anos trabalhando com pessoas de várias empresas de vários segmentos. E é um programa estruturado em 2 grandes momentos. Um primeiro momento, que é o resgate da confiança criativa das pessoas. São as pessoas que realizam as inovações, não são as empresas. Nós costumamos falar que a empresa é inovadora, mas cabe uma correção, o grupo de pessoas daquela empresa é inovador. Então, de um lado, nós trabalhamos o resgate da criatividade com um grupo de pessoas e, num segundo momento da teia criativa, nós entramos na parte de cultura da inovação, onde esse mesmo grupo, que agora está com a sua criatividade resgatada, vai desenhar e criar um programa de inovação contínua dentro de suas empresas. Dentro desse primeiro momento, você tem 3 módulos específicos, se eu não me engano. Um deles fala sobre a morte da criatividade, ou seja, quem matou a criatividade. Isso. Num outro momento você fala sobre o fracasso. Eu gostaria que você comentasse um pouco melhor esses 2 tópicos. Em primeiro lugar, nós matamos a criatividade à medida que nós envelhecemos, que saímos da infância. Sim. E o fracasso ele é essencial para conseguir entender o sucesso? Legal. A teia criativa começa com esse módulo, que, como você falou, chama Quem Matou a Criatividade. E esse módulo é baseado na pesquisa de um psicólogo chamado George Land, que pesquisou durante anos 280 mil pessoas e descobriu que dos 2 anos de idade aos 31 anos de idade, nós saímos de 98% de crianças altamente criativas para 2% de adultos altamente criativos. E aí a conclusão dele é que o sistema educacional, de modo geral, mata a criatividade com o passar dos anos. Então, quando nós temos de 2 a 5 anos de idade, nós somos altamente criativos. A partir do momento, ali pelos 5, 6 anos de idade, que nós vamos para a escola, no ambiente escolar, começa o excesso de regras, a uniformização e muita atitude professoral que corta o embalo criativo das crianças, né? Exemplos pontuais: a criança pinta fora da linha, leva lá, né, uma chamada de atenção, não pode pintar fora da linha. Eu lembro uma vez que eu pintei o céu de marrom num desenho na pré-escola, porque o céu era de chocolate na minha imaginação, e a professora veio e falou: não existe céu de chocolate. Então situações como essa vão cortando a nossa criatividade, dentre outras coisas. A própria sociedade em si vai nos regrando. Então, a partir dos 5, 6 anos de idade, nós entramos num universo de excesso de regras que vai matando a nossa criatividade e a gente fica robotizado, automatizado, né? E do outro lado, dentro desse próprio sistema educacional, nós somos ensinados a sempre vencer na vida, a ter sucesso, a buscar o primeiro lugar, a se dar bem nas coisas, né? Então, de modo geral, nós temos uma cultura que nos orienta a vencer. E aí nós temos vergonha de fracassar. Mas, cognitivamente falando, nós sabemos que as perdas, o fracasso, os erros são fundamentais para a ressignificação e para a nossa aprendizagem, né? As ressinapses que acontecem no nosso cérebro, que propiciam que a gente ressignifique as coisas, vêm de emoções fortes. E o erro, o medo, o fracasso gera emoções fortes, que, se adequadamente ressignificadas, propiciam um aprendizado e tanto. Então a criatividade também é fruto do fracasso, por isso que eu abordo isso no segundo módulo. E dentro do terceiro módulo, daí você tem uma abordagem diferente, livres para criar. Ou seja, reconhece-se, infelizmente, morte parcial, morte da criatividade, pelo menos durante um intervalo de tempo. Se reconhece que o fracasso faz parte da vida e daí, na sequência, as pessoas ficam mais leves para criar, é isso? Exatamente. Uma vez que as pessoas já entenderam que a culpa não é necessariamente delas em ter perdido o olhar criativo das coisas, e uma vez que as pessoas entendem que situações de fracasso, erro e perda na vida são interessantes para um processo cognitivo, nós entramos no terceiro módulo, que é um conjunto de dinâmicas, atividades e exercícios lúdicos de resgate criativo.
Na teia criativa, esse é um módulo que eu chamo que é uma grande brincadeira, porque nós realmente teremos exercícios muito legais e muito curiosos de estímulo criativo para resgatar a criança interior de cada um. Como, por exemplo? Por exemplo, dar nomes diferentes para seus filmes preferidos. Então, nós elencamos lá 10 filmes preferidos e agora como é que você chamaria esse filme de um jeito totalmente diferente? Por exemplo, pegar 10 objetos diferentes, a câmera, por exemplo, e dar uma outra utilidade para essa câmera. Pegar um violão e dar uma outra utilidade para o violão, e assim por diante. Então, fazer conexões. Isso, na sua essência, é o exercício do pensamento divergente e convergente. Bem, na segunda etapa, então, você já, ainda dentro do processo de teia criativa que você criou, a metodologia, nós temos um módulo chamado Saindo do Casulo. Uhum. Esse módulo já se encontra nessa segunda etapa ou ainda não? Saindo do casulo é a transição da primeira para a segunda etapa. Dentro da estrutura da teia, ele ainda está no primeiro grande bloco de confiança criativa, mas ele já é ali a mudança de chave para a parte de cultura da inovação. Porque nesse módulo nós trabalhamos a essência da motivação humana, baseado no Daniel Pink, né, que é um dos principais estudiosos de motivação humana. E aí o alicerce desse módulo é propósito, autonomia e domínio, que é justamente as pessoas saberem o que estão fazendo, saberem por que fazem e saber como fazer, né? Então nós trabalhamos isso sob 2 olhares. O olhar do gestor da empresa, se ele possui esse tripé, e também uma provocação para o gestor se a equipe desse gestor também possui essas 3 características. Então, saindo do casulo, é um exercício de estímulo à autonomia dos seres humanos nas empresas. O módulo subsequente, que tem 3 encontros, então é um módulo grande, né, ele fala sobre mão na massa. Normalmente, essa é uma expressão que diz que as pessoas estão iniciando o trabalho de maneira efetiva. Exato. É isso, então? Exatamente isso. A partir de agora, esse grupo que resgatou a sua confiança criativa vai colocar a mão na massa para criar um programa de inovação dentro das suas empresas. E esse programa de inovação ele é baseado em 4 grandes pilares de inovação: pessoas, cultura organizacional, modelo mental das pessoas envolvidas no processo de inovação e ferramentas para inovação. Então esse é o maior módulo, ele tem 16 horas de duração e dentro desse módulo as pessoas vão criar ações efetivas para esses 4 vetores de inovação, que ao final da teia criativa terá gerado um programa de inovação contínua dentro das organizações. Os últimos módulos são Formando a Teia e Tear Criativo. Formando a teia seria compondo, eu acredito, o ambiente criativo dentro daquela estrutura organizacional que contratou a metodologia, correto? Exatamente. No módulo da mão na massa, eles saem com ações para os 4 vetores. E no módulo seguinte, eles vão literalmente desenhar o fluxo de como essas ações vão acontecer dentro da empresa e também um fluxo contínuo de geração, avaliação e validação de ideias. E aí nesse módulo nós usamos o Design Sprint, que é uma ferramenta já consolidada pelo Google no desenvolvimento de produtos. O Google é referência em termos de criatividade, né? Sim, criatividade e inovação, e estão dominando o mundo hoje, né? Literalmente. Tear Criativo, que é o último módulo? Tear Criativo é uma celebração aos erros e acertos de todo o processo. Então é quando nós vamos para a sala com todas as pessoas envolvidas e temos apresentações de todos os programas de inovação criados e a celebração dos erros e dos acertos que esse grupo teve durante a teia criativa. Pela sua experiência, o grupo consegue manter essa metodologia após a sua saída? Porque enquanto tem um instrutor, as coisas andam. Mas depois que as dinâmicas ficam por conta do grupo, já é um pouco diferente. Sim, com certeza. Isso depende diretamente da maturidade da cultura organizacional da empresa, né? Eu já vi casos onde a saída do facilitador acarreta numa perda total do ritmo das coisas, e aí nós precisamos voltar e resgatar. E já vi casos onde lideranças realmente compraram a causa e continuaram por conta própria numa boa, né? Então isso é muito relativo e está diretamente ligado à cultura organizacional e à presença de líderes genuínos. Lembrando que líder não é cargo, né? Liderança é comportamento. Então se nós tivermos lideranças dentro do grupo que comprem isso, as chances são maiores de que eles consigam seguir sozinhos. Rodrigo, se alguém quiser manter contato contigo, qual o telefone? 42 99146 6570. Rodrigo, obrigado pela sua presença. Obrigado, Ney. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes.